Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada a respeito das nossas escolhas, né? Existem situações na nossa vida que precisamos escolher, mas muitas vezes é necessário não se precipitar. É necessário primeiro refletir, pensar, esperar, né? Quem sabe até um pouquinho de tempo, nem que seja um dia. E aí pela manhã você vai pensar direitinho e ver se é realmente aquilo que você quer, aquela decisão que você havia tomado, se é realmente se confirma. Muitas vezes elas não se confirmam, tá? Por quê? Porque muitas decisões nossas são precipitadas e às vezes as decisões precipitadas muitas vezes não tem como mais voltar atrás e às vezes poderemos até voltar, mas vai ser mais difícil. Então, situações em que nós devemos nos acalmar e não tomar decisões repentinas ou precipitadas. Às vezes é necessário você consultar a você mesmo, consulte a sua consciência, o seu pensamento, o seu coração e, principalmente, esperar em Deus, confiar em Deus e aguardar, nem que seja por 24 horas, para você poder tomar essa decisão. Veja só que a Bíblia nos diz também, nos ensina uma decisão que devemos tomar. Jesus Cristo nos coloca aqui duas posições para nós escolhermos, dois caminhos a escolher. Então vamos fazer a leitura e vamos ver também que essas decisões, as decisões certas, muitas vezes vêm por orientação de Deus, o próprio Deus nos orientando quando nós clamamos a Ele e pedimos a direção. Veja só que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim, palavras do próprio Cristo: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, dois caminhos que Jesus Cristo nos coloca, um caminho estreito, que por uma porta, essa porta é o próprio Cristo, e o outro caminho é um caminho que leva à perdição, a porta larga, que leva as pessoas a se desorganizarem, a se desviarem de Cristo, e isso certamente que não será um bom final. Então, duas escolhas que ele nos coloca aqui. Um caminho estreito, que é um caminho que leva à vida eterna, e esse caminho é o próprio Cristo. Então, aqui você já tem de cara uma escolha orientada pelo próprio Cristo. Então, não tem como errar. O caminho é este, o caminho é Ele mesmo. Mas, na nossa vida, existem situações em que nós devemos decidir, às vezes, coisas do cotidiano, situações em que você precisa decidir, às vezes uma compra, às vezes um objeto, alguma situação, ou um emprego, ou um curso, alguma coisa que você precisa tomar uma decisão. Muitas vezes essa decisão não precisa ser ali naquele momento, às vezes pode até aguardar 24 horas, e essas 24 horas serão fundamentais para a sua decisão. Então, as melhores escolhas são aquelas que são pensadas, né? São analisadas e, sobretudo, orientadas por Deus. Muitas vezes, nem tudo que desejamos ou escolhemos é o nosso melhor, é o melhor para nós, né? É melhor aguardar,
nem que seja 24 horas, no dia seguinte você vai acordar com mais calma, vai pensar aquela decisão que você tinha feito e você vai ver que você estava errado. Tá vendo aí? Se tivesse tomado a decisão, por quê? Porque uma decisão com a cabeça fresca, uma decisão analisada e consultar, sobretudo você mesmo, às vezes conselhos de outras pessoas geralmente não dão certo, tá? Mas é melhor você consultar a você e consultar a Deus, orar a Deus, né? É melhor guardar em Deus, do que se arrepender das escolhas sem reflexão. Uma escolha afoita, sem pensar, né? Às vezes será mais difícil o conserto das escolhas ruins do que o fato de você nem ter ainda decidido por determinadas escolhas. Então, esse é um fato importantíssimo na nossa vida, né? Muitas vezes, os conselhos não são os mais adequados, né? As pessoas, às vezes, querem nos agradar, né? Querem agradar e dão opiniões para agradar você e, geralmente, essas opiniões, esses conselhos, não são bons, não são bons. Analise, consulte o seu coração, consulte a você mesmo, a você mesma, né? Mas o conselho que a Bíblia nos dá é para esperar em Deus e seguir essa orientação que Cristo nos dá, né? Ele deu ali 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é Ele. Então, Ele mesmo está dando a orientação certa para a nossa vida. Então, esperar em Deus, ouvir o teu coração, a tua razão, para agradar primeiro a você e a Deus. Se você estiver bem com você mesmo, com você mesma, e principalmente com Deus, você terá paz dentro de você mesmo. Então, se você está em paz com você e em paz com Deus, é sinal que essa tua decisão vai te trazer bem. É uma decisão pensada e certamente que dará certo. Então, as decisões na nossa vida, muitas vezes, as decisões impensadas, decisões afoitas, sem reflexão, e aquelas em que você toma ali na hora, sem pensar, sem refletir, muitas vezes nos trará arrependimento. Então, que Deus nos guarde, nos oriente nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Então, a paz e a proteção de Deus, que nos proteja de todos os males e nos oriente nas decisões que nós certamente um dia teremos que tomar na nossa vida. Deus nos proteja e nos guarde de todos os males, tanto físicos quanto espirituais, em nome de Jesus. Amém.